Olá, turma da segunda série do ensino médio. Essa é uma aula de arte. Eu sou a Fernanda, professora de arte, mediadora da aula Tempo de Fazer, Gerando o Mostrar. E a professora que vai ministrar essa aula é a professora Márcia Janine. Boa tarde, professora, boa aula. Boa tarde, professora Fernanda, boa tarde, alunos. Como a professora Fernanda acabou de nos apresentar, né? Hoje nós temos uma aula de arte para a segunda série do ensino médio e o tema da nossa aula de hoje é Tempo de Fazer, Gerando o Mostrar. Qual é a habilidade, né, que nós acreditamos aí que vocês deveriam desenvolver após assistir essa aula? Analisar a materialidade em arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação e forma conteúdo, nas linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da dança. Quais são os objetos de conhecimento que nós iremos trabalhar na aula de hoje? O desenho de animação e o festival e o salão, como modo de mostrar a produção. Então, vamos começar já com uma interaçãozinha aqui pelo chat. Vocês sabem o que é uma animação? Já ouviram falar em algum destes conceitos ligados à história e ao processo de criação de uma animação? Storyboard, folioscópio, flipbook, fenacistiscópio, fantoscope, taumatrope. Comente aqui no chat pra gente, em 2 minutinhos a gente volta. Pessoal escrevendo, gente que já fez, gente que não fez. Vamos lá. Érica, sim, storyboard foi trabalhado na última aula de tecnologia, legal. Dandara, storyboard. Fabiane, sim, flipbook e storyboard. André, flipbook. Isabelle, storyboard. Prozeni, animação de desenhos. Nicolas, desenho. E Marjorie, storyboard, trabalho. E teve muito mais, viu, professora? Muito obrigada pelas participações. Gente, obrigada à professora Zeni pela participação aqui. Então, gente, olha só. Tudo que vocês escreveram aqui, né? A gente percebeu que vocês já têm um contato inicial com esse tipo de assunto, né? Olha só. Eu gostei muito da resposta da professora Zeni, a animação de desenhos. Realmente, né? Todos os desenhos animados que a gente vê, mesmo aqueles mais antigos, até essas animações atuais aí em 3D, todas elas utilizam técnicas aí um tanto parecidas, né? Olha só. E a Marjorie, né, que já fez um trabalho sobre storyboard na sua escola. Muito bom, Marjorie, tá? E então vamos continuar aqui, gente, olha só. Animação, vamos conhecer um pouco os conceitos aí, tá? A animação consiste no processo de gerar movimento em imagens estáticas. Dessa forma, cada imagem ou fotograma é desenvolvido, apresentando sutis variações entre um e outro. Em um primeiro momento, a impressão é a de que temos várias imagens repetidas de um mesmo ângulo ou ação. Ao se ordenar esses fotogramas, unindo-os
em um filme e reproduzindo-os a uma velocidade média de 24 imagens por segundo, quadro a quadro, é criada na mente humana a falsa impressão de movimento, proporcionada pelo fenômeno Phi, que é a chamada ilusão de ótica descoberta por Marx Wertheimer em 1912. Essa técnica é também chamada de stop motion, ou animação quadro a quadro, tendo como principal expoente a United Productions of America, UPA, ainda na década de 40, e popularizando-se a partir da década de 60 pela produtora Hanna-Barbera. Então, todo mundo já deve ter assistido, né, desenhos aí do Pica-Pau, né, desenhos da Hanna-Barbera também, né, e todos eles utilizavam essa técnica de animação mais rudimentar, que seria a animação em stop motion ou quadro a quadro. Vamos lá. Storyboard. O que é o storyboard, gente? É um roteiro com todos os desenhos em ordem cronológica referentes às cenas de um filme ou de uma história a ser contada, similar a uma história em quadrinhos, mas sem os balões. A função do storyboard é mostrar as partes mais importantes de um projeto de animação, demonstrar e verificar antecipadamente qualquer detalhe que possa dificultar sua execução. Então, gente, o storyboard, na verdade, é como se ele fosse um pré-projeto da ação ou do filme que você vai colocar ali, tá bom? Então, a função é justamente mostrar aquilo que é mais importante e também a gente poder verificar com antecedência se vai acontecer algum problema, se tem alguma imagem repetida, que pode, né, gerar uma distorção ou deixar uma coisa meio truncada, né, em relação ao desenho que você está assistindo ali, tá bom? O folioscópio ou flipbook, tá? O que é? São imagens ou desenhos organizados sequencialmente também. Em geral, são confeccionados no formato de livreto, para serem folheados, dando a impressão de movimento, construindo uma sequência animada sem a ajuda de uma máquina. Criado no fim do século XIX, esse livreto apresenta sempre uma sequência de imagens, em diferentes posições, desenhadas na borda. Ao folheá-lo rapidamente, pode-se ver a sequência dessas imagens se transformarem em uma única em movimento. Então, gente, acredito que todo mundo, né, já deve ter feito a experiência aí de pegar um caderninho velho, né, e fazer aquele desenho bem simplesinho, só na pontinha das páginas, e fazer esse movimento aqui, né, de tentar girar rapidamente essas páginas, para ver justamente essa questão da animação. E é assim que funciona, né? Também é um quadro a quadro. Só que aí você, em vez de ter uma máquina que reproduza, você está fazendo de maneira manual. O fenacistiscópio, ou fantoscope, ele foi criado por Joseph Plateau em 1829. O que seria, né? Ele consiste em um disco liso movido a corda, onde imagens estáticas com pequenas alterações eram projetadas em um espelho, quando se girava uma manivela, gerando a ilusão de movimento a partir do princípio da persistência retiniana, em 16 imagens. Então, gente, o que é essa persistência retiniana? Justamente essa questão da ilusão de ótica que a gente falou antes lá atrás. Então, conforme as imagens vão passando, né, de maneira rápida, o seu olho, o olho humano, ele capta somente o movimento. Ele cria essa ilusão, tá? E aí a gente observa aquela imagem como se ela estivesse realmente se movimentando. Esse fenacistiscópio era muito comum, era muito utilizado até como um brinquedo mesmo, né? Aí nesse comecinho aí, até a década de 30, 40, era muito comum se presentear crianças, né, com esse brinquedo, né? Era como se fosse um brinquedinho mesmo. Então, geralmente, além da corda, né, para fazer a imagem girar, também se tinha uma musiquinha de fundo, tá? Em alguns filmes até aparece esse tipo de brinquedo, tá bom? Olha só. O taumatrope ou taumatrope também era um brinquedo popular na era vitoriana. Esse é um pouco mais antigo, né? O taumatrope, ele consiste em um disco de metal, madeira ou papelão, com imagens diferentes, mas relacionadas entre si, na frente e no verso. Então, das laterais surgiam dois cordéis, ou duas cordinhas, né, que ao serem torcidos por entre os dedos, faziam com que esse disco girasse rapidamente, sugerindo a ilusão de que as imagens se interpenetravam, né, completando uma pequena narrativa simples. Por exemplo, um pássaro voando dentro de uma gaiola, uma rosa desabrochando, etc. Tá? Então, conforme você girava esse disquinho aqui com essas cordinhas, você tinha essa impressão também de ilusão, justamente por causa da persistência retiniana. Tá? Olha só. Então, vamos fazer mais uma interaçãozinha aí pelo chat. O que pode ligar essas duas imagens? Arte egípcia e produção de história em quadrinhos. O que há de diferente e de semelhante entre elas? Vamos pensar um pouquinho. Vocês têm 1 minuto para me responder aqui no chat. A gente volta já.
bom, professora. Tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Beatriz, são histórias que são contadas em sequência. São imagens chapadas, disse o Matheus. O Rafael falou, foi o jeito que foi feita. A Lisley, as duas contam histórias. A Giovânia, as duas são artes. E a Maju falou tridimensionalidade. Olha só, gente, né? A Maju falou da tridimensionalidade, entretanto, né, o menino que falou que são obras, né, estáticas ou chapadas, ele se aproximou mais da realidade. Por quê? Quando a gente vê uma história em quadrinhos ou um quadro, a gente está trabalhando com a bidimensionalidade. Você só tem duas dimensões, largura e altura. Você não tem profundidade. Então, você não pode dizer que é tridimensional, tá, Maju? Tridimensional é sempre um objeto, como uma escultura, que você pode observar por todos os ângulos, né? Em giro de 360 graus. Aí você tem o tridimensional, tá bom? Olha só. Então, as duas contam uma história, as duas são artes. Gente, muito legal tudo que vocês citaram. Só que assim, o que tem de diferente e semelhante entre elas aqui dentro desse contexto, tá? Observem que a arte egípcia, ela tem sim a finalidade de contar uma história. A gente via esses afrescos, né, geralmente ilustrando as paredes das tumbas dos antigos faraós. E ali, justamente nessas imagens, essa sequência de imagens, se contava um pouquinho da vida dos faraós. Tá? Claro que o traço do desenho aqui é diferente. Observe que os egípcios, eles utilizam muito linhas retas e a questão dos olhos, né? Eles não conseguiam fazer um desenho em perfil. Então, o olho, né, a impressão que ele está sempre aqui do lado da cabeça. Né? Eles não tinham justamente essa noção de tridimensionalidade ou de profundidade. Tá? Então, por isso ficava essa coisa estática, né? Essa coisa chapada, como o outro aluno citou, e justamente essa questão, né, de a impressão é de sempre frontalidade, por mais que o restante, né, do desenho estivesse em perfil. Tá? E, no caso aqui, a história em quadrinho, né, ela também conta uma história, né? Só que, diferentemente da história contada pelos quadrinhos, né, que na verdade não são quadrinhos, são artes egípcias, o quadrinho ele pode falar sobre qualquer assunto, qualquer tema do cotidiano, né? São geralmente criados personagens específicos para falar sobre aquele assunto. No caso da arte egípcia, não. Né? A gente sempre via essas obras sempre colocadas ali de uma maneira que contasse a imagem, né, a história real daquele faraó que estava enterrado naquela tumba. Então, não era um personagem inventado naquele momento para criar uma historinha divertida sobre alguma cena do cotidiano. Não, não tinha isso. Realmente você tinha ali a presença, né, na verdade, era o culto a um morto importante. Ou seja, todos aqueles afrescos, aqueles desenhos das paredes das tumbas, era justamente para falar sobre a vida e a grandiosidade das obras daquele faraó falecido, enterrado ali, durante a sua vida. Certo? Então, as finalidades aí eram outras. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho das HQs ou das histórias em quadrinhos. O ser humano sempre gostou e continua gostando de inventar e contar histórias, além de ter encontrado os meios mais divertidos para fazer, com uma atenção especial para a ideia de movimento. Percebemos isso na maneira como os egípcios registravam e contavam a sua história, nos vasos gregos, que nos mostram os movimentos dos atletas, na ilusão de movimento das obras futuristas e na produção de histórias em quadrinhos. Tá? Então, gente, o Georges Méliès, em 1861, né, esse grande cineasta francês, que viveu de 1861 a 1938, ele revolucionou a narrativa cinematográfica ao descobrir os efeitos de trucagem, onde ilusões ópticas induziam no espectador experiências sensoriais além da realidade, onde a narrativa era modificada, criando ações próximas ao incrível, ao sobrenatural. Então, dessa forma, ao sobrepor as imagens, em um processo chamado de transição e dissolução, ele realizava as chamadas paradas, que inseriam magicamente novos elementos em cena, como se surgissem do nada, ou utilizando os efeitos da incrustação, como se causasse a impressão de fusão de elementos distintos, como se fossem um só, demonstrando sua evolução. Méliès empresta aos filmes maior dinamismo, utilizando aí essas trucagens, né? Então, gente, essa questão da transição e da dissolução, como que ela funcionava, né? Eram feitos cortes, né, durante a sequência de filmagem, e aí um novo elemento acabava surgindo. Vamos supor, todo mundo já deve ter visto em algum filme antigo, quando aparece, por exemplo, o gênio da lâmpada. Né? A pessoa esfrega a lâmpada e o gênio aparece, do nada. Claro que para que se insira esse gênio dentro da narrativa ali, é realizado um corte de imagem,
essa imagem fica ali guardada, parada, você insere, faz uma outra tomada, gravando esse gênio, como se ele saísse mesmo da lâmpada, e depois você faz a junção, né? Você liga esses dois pedaços da fita, né? Da película ali, para que se dê a impressão de que realmente ele saiu da garrafa, tá? Essa é uma das trucagens aí, muito famosas e usadas até hoje no cinema, criadas aí pelo Méliès, tá? A incrustação como que é feita nessa incrustação? É como se vários elementos se tornassem um só. Você também faz a mesma coisa. Você grava, por exemplo, uma rosa desabrochando, né, naquela época. Você gravava, então, várias rosas diferentes e você simplesmente ligava essas fitas todas, acelerando o processo de transmissão dela. Ou mais, você podia também fazer a sobreposição de imagens, para dar um efeito ainda mais realista. Ou seja, você gravava primeiro a rosa de um jeito, depois de outro, e depois, na hora de transmitir, você dava um jeito de inserir essas películas, uma sobreposta à outra. E gravava novamente, para dar essa impressão de esse movimento aí, tá? Como se a rosa fosse desabrochar de verdade. Ok? Então, o Georges Méliès criou ainda outra técnica de trucagem, que é o chamado uso da câmara vertical, onde ele denota a impressão de voo ou queda livre e as mudanças de tomadas, mudanças de cena. Tá? As tomadas em movimento dos cenários traduziram grandes inovações técnicas, usadas ainda em nossos dias na produção dos chamados efeitos especiais. Então, a câmera vertical, né, era um recurso usado e ainda é utilizado até hoje. Tá? Então, justamente aquelas partes de ação mais complicadas, pessoas caindo de grandes alturas, né? Então, geralmente é feita essa primeira tomada em câmera vertical e depois ela é inserida no restante aí, né, da sequência de fotogramas, tá? Olha só, então vamos fazer mais uma interaçãozinha aqui pelo chat, mais um minutinho para vocês responderem para a gente. Como vocês sabem, né? Eu quero saber se vocês sabem como que é produzida uma animação. Vocês conhecem algum programa de edição de vídeo? Vocês já produziram alguma animação na escola de vocês ou em outro lugar? Contem como foi a experiência. Aqui em um minutinho para a gente pelo chat. A gente volta já. Bom, professora, bastante escrevendo alguns nomes que a gente não conhece, né? Alguns conhecidos já, como o Kevin falou, que é o KineMaster, Alice, várias imagens, o Murilo Photoshop, o David, Editor Power. E tem muito aqui, professora. Ok, gente. Então, né, foi bom perceber que vocês conhecem já alguns programas de edição de vídeo, né? E talvez até já tenham utilizado aí em alguma experiência na escola de vocês, enfim, tá? Obrigada pelas participações. Então, gente, vamos ao primeiro desafio da nossa aula de hoje. Compreendendo os conceitos de animação. Registrem no caderno de vocês as respostas dos questionamentos indicados abaixo. Como é produzida uma animação? Que recursos e programas de editoração de imagens você conhece? Já realizou algum tipo de vídeo utilizando recursos de gravação? Fale sobre as suas experiências. De onde você acha que surgem as ideias para os argumentos que constam do roteiro? Quais profissionais vocês acreditam serem necessários para a realização de um filme de animação? Comentem, então, né, tudo isso aí no caderno de vocês. Lembre-se, gente, esta aula é um recorte do caderno do aluno e do professor, e qualquer dúvida vocês podem, então, recorrer ao caderno e dar uma consultadinha lá, né? Sempre tem lá também um banco de ideias, um banco de palavras que vocês podem estar consultando, tá bom? Outra coisa importante, tentem fazer os desafios. É uma forma, e assim que nós voltarmos às aulas presenciais, vocês apresentem ao professor de sala de vocês esses
essas produções que vocês realizaram durante o período de pandemia. Por que é importante? É mais uma forma que o seu professor vai ter de avaliar o seu processo de aprendizagem aqui ao longo deste período de aulas remotas, tá ok? Vamos lá. Temos agora um segundo desafio ainda nesta aula. Apreciação. Acessem, em 4 links aqui embaixo, apesar que os links não aparecem aqui, tá? Então, eu vou apenas citar para vocês o que é, e vocês pesquisem aí no YouTube, tá? Todos esses que aparecem aqui, esses títulos, né, que aparecem embaixo aí no cantinho da tela, vocês vão ver que todos eles estão no YouTube. Vocês podem ir lá pesquisar, tá? Então, acessem esses 4 links aí, né, no caso, ou essas 4 ideias que estão aí, tá? Que são indicadas aí no caderno do professor da 2ª série do ensino médio, no caderno do aluno também, tá? Acessem lá no site da EFAP, observem atentamente as imagens que aparecem e realize uma análise comparativa entre os vídeos indicados. Finalize registrando no caderno de vocês suas considerações dos pontos que vocês julgaram serem mais relevantes para o seu entendimento sobre o surgimento dos processos de criação de uma animação, tá bom? Então, ó, vocês vão pesquisar aí, lá no YouTube, arte egípcia. Vai aparecer lá um vídeo só falando sobre arte egípcia, né? Um pouquinho aprofundando naquilo que a gente viu nessa aula. Vai aparecer também um vídeo, né, feito aí pelo Jorge Méliès, chama-se Viagem à Lua. Tá? É um vídeo curtinho, uma animação, muito antiga, mas vocês vão gostar bastante, ela é bem interessante. Emily Cole também tem um outro vídeo chamado Fantasmagorie. Tá? Entrem lá que vocês vão também gostar bastante desse vídeo. Digita lá, né, na barra de ferramentas lá de busca do YouTube que vocês vão encontrar. E o Todd Edwards também tem aí Deu a Louca na Chapeuzinho, o trailer oficial do vídeo, tá? Esse filme, né, um desenho de animação, né, ficou muito famoso aí alguns anos atrás. Agora, vocês escrevendo lá na barra de ferramentas do YouTube, vocês vão conseguir encontrar esse trailer oficial, tá? Ele tem uma duração de mais ou menos 3 minutinhos, mas já dá para vocês terem uma ideia bem diferente do que é arte egípcia, do que é as primeiras animações como a do Méliès e a do Emily Cole, e essas animações mais modernas já em 3D, que a gente vê aí, né, em vários estúdios aí de animação, tá? Que a gente está acompanhando aí nos cinemas, tá bom? Olha só. Então, nós temos ainda mais um desafio para vocês nesta aula. Nós temos uma pesquisa. Vocês vão pesquisar em livros, revistas e na internet imagens, textos ou vídeos relacionados aqui, né, com o que a gente está propondo para vocês aqui embaixo. São 2 temas, a história do surgimento da animação e as técnicas de animação. E aí vocês vão ver também, né, desenho com giz sobre quadro negro, que também pode ser utilizado na animação, Draw My Life, Flipbook, né, Flipbook, lembra aquele livrinho que eu falei para vocês que a gente, né, move rapidinho as páginas ali no cantinho e vai dar impressão de movimento. E a produção tridimensional, confecção de maquete do cenário e personagens, com massinhas, fantoches, etc. E gravação quadro a quadro. Lembra que eu falei, né, dessa questão da gravação quadro a quadro lá atrás? Então, praticamente, né, até hoje a gente ainda utiliza para animação de uma forma assim mais rápida e mais segura, ainda o sistema de animação quadro a quadro. Tá bom? Olha só. E nós temos ainda mais um desafio para vocês. Então, vocês vão recortar uma filipetazinha de papel, medindo 7 centímetros por 29,5 centímetros, tá? E vocês vão dobrar o meio no sentido do comprimento. Vocês vão desenhar 2 imagens simples, pode ser uma estrelinha, um coraçãozinho, uma bolinha, um círculo, coisa simples, tá? Uma em cada parte da folha. E na parte posterior, vocês vão fazer pequenas modificações dessa imagem que você fez na frente, de forma que os desenhos fiquem sobrepostos. Vocês vão enrolar um lápis na parte de cima da folha e fazer movimentos abrindo e fechando a parte enrolada, em relação à parte estática de baixo, que vai dar a impressão de movimento, tá? Então, gente, na verdade, a gente vai criar, né, uma espécie aí, né, de flipbook, né, de uma maneira assim um pouquinho mais rudimentar. Vou até aqui a imagem para que vocês observem, tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó. Viram? Aí, conforme você vai passando, né, o lápis, vai ficar, a parte de cima vai ficar enrolada no lápis. Conforme você vai abrindo, vai dar a impressão de movimento em relação à estrelinha que está embaixo. Tá bom? Olha só. Agora vamos fazer mais uma interaçãozinha aqui pelo chat. Dessa vez eu vou colocar 2 minutos para vocês responderem para nós. O que é trucagem em linhas cinematográficas? E como vocês acham que se deve roteirizar e produzir um filme de animação?
Respondam para nós aqui em 2 minutos, a gente volta já. Pessoal, temos aqui a participação da Prolucilene. Truques de cena, efeitos especiais para criar ilusões em movimento. O Matheus, junção de imagens para formar um movimento e storyboard. O JP, através da câmera. O Wellington, HQs. O Eric, stop motion. O J, 24 imagens por segundo. E é isso, professora. E a professora Regiane também, né, da Escola Fioravante, mandou aí um alô para nós. Obrigada, professora Regiane, obrigada aos outros professores por participarem aqui junto conosco, tá? E olha que interessante, né? O Jota prestou bastante atenção, né, Jota? Para criar a questão da resistência, né? A persistência retiniana, a questão das 24 imagens por segundo, né? Que é muito importante para que a gente tenha essa ilusão de movimento nas imagens estáticas, tá? O Eric citou o stop motion, que seria, né, um editor de imagens, né, de filmes, tá? O Wellington citou as HQs, né? Então a gente tem várias formas aí, né, de trabalhar, né, e roteirizar aí um filme de animação, tá? As HQs aqui, né, no caso, tá? Que a gente viu, né, que é um outro processo diferente, né? A gente chama de storyboard isso aí, né? Que é como se fosse uma HQ sem balõezinhos, justamente para que a gente tenha um pré-projetinho daquilo que vai ser passado, vai ser transmitido, até para que a gente possa dar uma ajustadinha se acontecer algum imprevisto, certo? Vamos lá. Então, nós temos aqui um 5º desafio para vocês. Vamos escrever um roteiro para a nossa animação, tá bom? A primeira etapa desse roteiro, vamos lá. A escrita do roteiro vai ter como ponto de partida uma história conhecida por você, mas que seja contada por outro personagem, ou seja, nós teremos então aí um narrador ou uma terceira pessoa que estará contando essa historinha para nós, tá? Por exemplo, qual seria a versão do Lobo Mau para a história da Chapeuzinho Vermelho? Né? Todo mundo coloca ele como o Lobo Mau, tal, todo mundo só vê, né, a questão pelo olhar, né, pela ótica da Chapeuzinho, né, da sua avó, que o lobo é mau, que engana. Mas e a versão do lobo? Né? Será que a gente já parou para pensar na versão do lobo? Será que ele é tão mau quanto parece? Será que essa história foi bem contada? É assim mesmo que aconteceu? Então, vamos ver a versão, né, do caçador e da vovozinha. Como que ia ser também? Né? A gente conhece a versão da Chapeuzinho. A versão do caçador, da vovozinha e a do próprio lobo a gente não conhece. Então, a proposta é que você perceba e respeite os diferentes pontos de vista de uma mesma história. Tá? Então, sempre que você for, né, pensar nesse momento aqui para a gente fazer essa roteirização, você vai utilizar, então, a ótica dos outros personagens. Os personagens que estão de fora, ou seja, os coadjuvantes, não o personagem principal. Tá?
Olha só, então, vocês vão pesquisar em livros, na internet, uma história conhecida para escrever o roteiro de vocês. Aqui a gente citou o Chapeuzinho Vermelho. Vocês podem escrever Três Porquinhos, Joãozinho e Maria, né? Pode ser qualquer conto de fada desses, ou até alguma história, né? Uma lenda urbana, por exemplo, né? Como a da loira do banheiro, enfim. Vocês podem criar aí a forma que vocês desejarem, tá? Lembrem-se sempre de contar também, não apenas do ponto de vista do protagonista, mas do ponto de vista dos coadjuvantes e até mesmo né, do antagonista, que seria, né, no caso, o contraponto aí, né, ou o malvado, o vilão da história, tá bom? Olha só. Então, na etapa 2 aí, né, desse processo que a gente vai fazer de criação de um roteiro para animação, nós vamos produzir um storyboard. Então, como que vocês vão confeccionar esse storyboard, né? Vocês vão pegar aquele roteiro inicial que você escreveu, rascunhou lá na frente, lá atrás, na etapa 1. Você vai, então, fazer o desenho dessas personagens, né, em meio ao cenário idealizado por vocês no roteiro inicial. Então, vamos supor, se eu tenho essa história dos 3 porquinhos, eu vou desenhar os porquinhos dentro lá da floresta, né, dentro da casinha, um com a casinha de palha, o outro com a casinha de tijolinho, né, que é a única que o lobo não consegue derrubar, enfim. Né? Vamos supor que eu queira fazer a lenda urbana lá da loira do banheiro. Eu vou desenhar, né, o banheiro, o local, né, sei lá, a escola ou a igreja, sei lá, o local onde ela aparece, né? Tá bom? Então, vocês vão fazer esse desenho dessas imagens todas, dessa sequência de imagens, justamente para a gente poder prever, lembra? Qualquer imprevisto aí, tá bom? E poder fazer ajustes, né, antes aí de a gente gravar finalmente a história. Na etapa 3, agora a gente vai produzir. A gente já fez aí o roteirinho, agora vamos partir, né, para a mão na massa, ou seja, para a produção dessa história. Como que vai ficar? Então, vocês vão selecionar materiais que vocês tenham em casa. Gente, lembrem-se, estamos na pandemia, evitem sair de casa, não saiam, não é para comprar nada. Pega aquilo que você tem em casa, tá bom? Revista para recorte, palito de dente ou sorvete, massa de modelar, cola, papéis de todos os tipos que tiverem, jornal, sei lá, lápis, tesoura, etc. Escolham uma das técnicas abaixo e utilizem o software Movie Maker, né, para dar vida à sua animação. Então, o Movie Maker, gente, ele é uma ferramenta, né, da Microsoft. Então, todo mundo que tem computadores aí Windows já está até no próprio programa, já está instalado, já vem instalado de fábrica na máquina, né? Quem não tiver, né, dá uma baixadinha nesse software, tá? Ele é gratuito, né? Tem versões gratuitas dele na web, tá bom? Entra naqueles sites lá onde a gente baixa, né? Onde a gente baixa softwares e vocês vão poder baixar gratuitamente uma versão do Movie Maker só para fazer essa atividade. Então, primeiro vocês vão fazer através de desenho com giz sobre quadro negro. Como que ficaria, né? Você vai desenhando, vai gravando, vai apagando, desenha de novo. Sabe aquela lousinha pequenininha, né? Aquele quadrinho negro pequenininho? Vai desenhando ali, né? Quem não tiver, gente, não tem problema. Pega uma folha de sulfite, um lápis, né? Lápis preto normal, 2B, e vai fazendo os desenhos, e vai só mudando as folhas, tá bom? Draw My Life, onde as cenas são gravadas quadro a quadro, apagando os desenhos anteriores e os redesenhando ou realizando pequenas alterações com giz sobre a lousa, tá? Então, vocês vão, quem não, foi o que eu falei, quem não tiver a possibilidade de ter essa lousinha, o giz em casa, que às vezes a gente, né, não tem esse tipo de material em casa, faz o que eu estou falando, dá aquela improvisadinha básica, pega lá o bloquinho de nota, o caderno de desenho, a folhinha de sulfite e o lápis normal, que dá do mesmo jeito, tá? O efeito é o mesmo, tá bom? Ou vocês podem fazer também através do Flipbook. Realizem desenhos com pequenas modificações em um bloco de papel e move as folhas rapidamente. Ó. Pega aqui o dedão e ó, vai, né, fazendo aqui, ó, e vai virando, né, rapidamente essas páginas, tá bom? Ou vocês podem fazer também uma produção tridimensional. Aí já é um pouco mais complexo o sistema, tá? Confeccionando a maquete dos personagens e o cenário e gravando quadro a quadro. Então, usa aí massinha de modelar, sucata, o que você tiver em casa, né? E vocês podem fazer, gente, inclusive, uma obra meio surreal. Não é obrigado você fazer uma coisa realista. Você pode simplesmente pegar esse tubo de cola velho aqui, eu vou dizer que esse tubo de cola velho aqui é o lobo. Ou, a tampinha dele é vermelha, pronto, ele é o chapeuzinho, pronto. Né? Você não precisa nem inventar muito. Você pode pegar, inclusive, né, esses materiais assim que a gente tem descartáveis, vai jogar fora, a gente cria uma espécie de legenda para cada um deles, tá? E a gente cria como se eles fossem os personagens, a gente faz de conta ali.
Então, sei lá, aquela latinha velha de extrato de tomate que vai para o lixo. Eu posso encapar essa latinha, fazer o desenhinho, né, na própria latinha e tal, tá bom? E vai ficar legal, tá? E vocês vão colocando ali e vai fazendo essa maquete. Ah, tá, esse personagem aqui, então, é meio gordinha essa latinha, tá? Então vai ser a vovó, vai, pronto. Aí eu encapo essa latinha, desenho ali os olhinhos, o óculos, é a vovó, sabe? Vão fazendo assim, tá bom? Lembre-se, gente, nada de comprar, ou podem fazer de massinha de modelar, mas aí vai dar um trabalho bem maior, né? Conforme você vai fazendo a massinha tem uma vantagem, que você vai poder movimentar os bracinhos, perninhas, você vai poder modificar um pouquinho essa forma, né? Mostrando esse personagem em várias posições diferentes. Também funciona bem legal, tá? E vão gravar e filmar quadro a quadro. Dá um certo trabalho, mas o trabalho final, gente, o produto disso é bem gratificante, tá bom? Então, a etapa 4 é a gravação e edição, onde vocês vão pesquisar no celular de vocês ou no computador os programas, os softwares ou os aplicativos que vocês já têm disponíveis na máquina de vocês. Tanto para edição quanto para gravação de vídeos que vocês já têm aí, tá? Instalados. Se vocês não tiverem nenhum, busquem na internet programas, softwares, aplicativos de edição e gravação de vídeos que vocês podem utilizar para estar gravando e editando esse vídeo, tá? Depois de selecionar que ferramenta que você vai utilizar, então aí você vai iniciar o processo de gravação e vai salvar tudo dentro desse software maior, né? E vai utilizar ele, então, para fazer a edição do vídeo de animação. Certo? Agora vamos só entender um pouquinho como é que funciona a questão da divulgação, né? Porque não adianta só a gente produzir, mas para onde a gente vai, para quem a gente vai transmitir? Onde isso vai passar? Né? Vai passar aonde? Qual vai ser o mecanismo que eu vou utilizar para mostrar a minha produção para outras pessoas? Então, só para a gente ter uma ideia, gente, o festival e o salão, eles funcionam como modo de mostrar a produção artística. Os salões e festivais, que a gente vê tanto falando na televisão, além de serem espaços expositivos para a divulgação dos filmes de animação, com duração variável de dias a meses, oferecem ao público uma série de outras atividades relacionadas a essa modalidade artística. Palestra, workshop, oficinas são promovidas durante as mostras ou salões, que se tornam pontos de convergência de profissionais da área como produtores e animadores, para troca de informações, pesquisa, divulgação de suas obras e até mesmo ensino básico de meandros de seu ofício para o público em geral. Esses eventos geralmente contam com patrocínio da iniciativa privada, aliado a verbas governamentais provenientes das leis de incentivo à cultura. Tá? Então, sempre que a gente ouvir falar sobre salão, sobre festival, primeiro salão do automóvel, você sabe o quê? Que vai ter uma exposição de automóveis ali. Tá? Só citando aí para vocês lembrarem. Um festival de cinema, um festival de dança, olha, um festival de teatro. Então, você vai ver que e muito além, né, das produções, das peças teatrais, né, no caso ali das animações, vocês também terão essa participação de vários profissionais, ok? Oferecendo palestras, workshops, enfim. Tá? Então, gente, como último desafio dessa aula, vocês vão projetar um salão de animação virtual. Tá? A proposta é promover um festival virtual com as animações produzidas por você, tá? No desafio 5. Então, aí, quando na volta da pandemia, vocês vão combinar com outros colegas e professor a viabilidade disso, né, na internet, tá bom? Gente, olha só. Nesta aula, então, a gente aprendeu sobre desenho de animação, storyboard, folhoscópio ou flipbook, fenacistiscope ou fantoscope, taumatrope ou taumatrope, mostras e salões como meios de divulgação. Gente, olha só. A nossa aula vai ficando por aqui. Muito obrigada, professora Fernanda. Obrigada, professora Márcia. Muito obrigada a todos vocês pela participação e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.